Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Estatuto dos Refugiados. Vou citar 3 artigos e falar as desigualdades presentes neles. Meu nome é Kathleen, minha outra integrante do grupo é Jéssica Espíndola e esse vídeo foi editado por Gabriel Farias. Somos da escola Júlio César Ribeiro de Souza e estamos no primeiro ano do ensino médio. São pessoas que têm que deixar sua casa, seu país, muitas vezes por motivo de guerra, ou por perseguição religiosa, política, pela sua cultura, pela sua cor. Essas pessoas têm que construir uma nova vida em um outro lugar, em outro país. E muitas vezes isso é difícil, porque elas sofrem discriminação, desigualdade. E é importante falar também que todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. Bom, na visão da maioria dos brasileiros, refugiado é sinal de perigo. Por isso que muitos de nós tratamos eles com diferença. Para muitos de nós brasileiros, refugiados quer dizer alguém que está infringindo as leis de seu país e por isso está fugindo de lá para aqui viver. Os refugiados no Brasil se tornam um grupo de risco porque não há medidas capazes de integrá-los na sociedade. Parece que o Brasil diz seja bem-vindo apenas por educação. Os refugiados são obrigados a sair de suas casas, de seu país, por motivos de sua liberdade estar em risco. Seção 1 dos princípios e das garantias. Artigo 4. Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados. Primeiro ponto. Direito à liberdade civis, sociais, culturais, econômicos. Primeiro ponto do artigo 4 da seção dos princípios e das garantias cita o direito de liberdade civil dos refugiados. Como eu já disse, eles não têm a mesma liberdade que nós, cidadãos. É o mesmo ponto aquele, que eles são discriminados, sofrem piadinhas de mau gosto, são vistos de uma outra forma. E isso não é ter liberdade de cidadão, não poder expressar sua cultura, sua religião, ser quem eles são, usar o que eles usam, e entre outros. Sociais, uma sociedade. Eu vou citar o exemplo de uma muçulmana que usa o niqab. Se ela for sair num lugar público com seu niqab, muita gente vai olhar para ela com mau gosto, sabe? Falar palhaçadinha. Então, muitas vezes elas deixam de usar, que é uma religião delas. É a mesma coisa que dizer pra te parar de seguir tua religião, entendeu? Pra elas é um insulto isso. E às vezes elas deixam isso de lado pra não precisar sofrer tanto violência verbal, física. Então, isso não é uma liberdade cultural também, porque ela tá deixando de lado a cultura dela para se encaixar na sociedade. E liberdade econômica também. Eles não têm liberdade econômica porque eles não podem, muito difícil, recorrer ao emprego, como já foi dito antes. Subseção 4, do visto temporário. Artigo 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Cláusula 8ª. É reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalhar e a possibilidade de modificação do local, exercício de sua atividade laboral. Cláusula 8 do artigo 14 da subseção 4 do visto temporário cita que o imigrante a quem se tenha concedido o visto temporário para trabalhar e a possibilidade de modificação do local exercício de sua atividade laboral. Aqui diz que o refugiado ele pode trabalhar em qualquer região do Brasil. Tá, mas do que adianta esse refugiado poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil se o Brasil não tem vagas de emprego nem para nós brasileiros? Tá? Outro ponto, vou dar um exemplo.
concorrendo a uma vaga de atendente. Tu acha que, vamos supor, eu sou uma refugiada e eu tenho um concorrente brasileiro. É uma vaga de atendente. Existem muitos brasileiros xenofóbicos aqui presente. Bom, xenofóbicos, para quem não sabe, é eu tratar diferente a pessoa por ela ser de outro lugar. Refugiado, no caso. Bom, aí eu tô concorrendo, sou uma refugiada. E eu trabalho com o público. E existem muitas pessoas xenofóbicas. Tu acha o quê? Que eles vão me contratar, sendo que eles vão perder muito cliente, sendo assim, perdendo dinheiro, me contratando e deixar de contratar uma pessoa qualificada e brasileira que não vai sofrer essas discriminações? Eles vão ganhar muito mais e vão render. Bom, é aí que tá a desigualdade. Eles vão escolher ele do que eu. Bom, como é tão difícil conseguir um emprego e é um caminho incerto, muitos refugiados, eles procuram conseguir renda através de a venda de artesanatos, de roupas. Pode ver nos centros das cidades, tem muitos refugiados vendendo coisas ali. E é esse meio que eles usam para conseguir alimentar sua família e ter uma renda para aqui viver. Seção 1. Das políticas públicas para o imigrante. Artigo 77. Fala sobre: as políticas públicas para os imigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes. Segundo ponto: promoção de vida digna para meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdência social e cultural. 2 do artigo 77 da seção 1 das políticas públicas para o imigrante cita que é dado ao refugiado uma promoção de vida digna. Bom, aí que tá a desigualdade. Uma promoção de vida digna. Tu acha que o refugiado ele tem uma vida digna? Uma vida igual a nossa, de um cidadão comum? Não. Começa pelas discriminações que eles sofrem diariamente. Isso não é ter uma vida digna, está longe disso. Facilitação do registro consular, aí que tá. Para eles conseguirem esse registro, demora muitas vezes meses para eles conseguirem. Então eles meio que estão aqui clandestinamente até eles conseguirem esse registro. Serviços consulares relativos às áreas de educação. Muitos deles não estudam, pois não dominam ainda a linguagem do português. Muitos deles não sabem falar português e, sendo assim, eles não podem estudar porque eles não vão entender. A saúde é precária, assim como a nossa. Trabalho. Como eu falei, as vagas são muito difíceis para eles. Já que o Brasil não tem muitas vagas, não está tendo um bom rendimento, para eles é ainda mais difícil. Previdência social e cultural. Eles não podem expressar sua cultura, senão eles não precisariam deixar suas crenças de lado para poder viver aqui sem discriminações. Muitos deles deixam sua cultura, sua religião de lado por isso, por medo de ser discriminado e sofrido violência. Então, eles não têm uma vida digna, está longe de ter.